Graça e paz, boa noite. Saúdo a todos que estão nos acompanhando em mais essa transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Pindamonhangaba. Fico muito feliz de poder estar com vocês em mais esta noite aqui, compartilhando a palavra do Senhor e que nós venhamos a nos tornar juntos cada vez mais a imagem de Cristo. Nesse momento eu estarei orando e peço que você acompanhe, né, ou ore junto comigo. Muito obrigado, ó Pai, por esse privilégio, Senhor, de poder cultuar, ó Pai, e ouvir seus ricos ensinos, Senhor. Peço que o Senhor abençoe o ensino que será ministrado essa noite, ó Pai, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a estar a cada dia nos tornando a imagem de Cristo, Senhor. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu estarei lendo os Salmos 1. O Salmos 1, ele vai dizer assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nesse momento, estaremos louvando ao Senhor com um hino de número 109. Salvador comigo, ao seu lado sempre.
Nesse momento, estarei fazendo uma leitura na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, do verso 9 até o verso 12. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nesse momento eu estarei orando e passando então a palavra ao presbítero Marcelo, que vai estar ministrando a nós o ensino dessa noite. Muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez poder estar durante essa semana tendo a honra de receber o seu ensino, ó Pai. E que esse ensino reaviva as nossas forças, ó Pai, e dê ânimos, ó Pai, para nós continuarmos a nossa caminhada, perseverando no que tange agradar ao Senhor, ó Pai, e que cada vez mais venhamos a negar a nós mesmos, ó Pai, os nossos desejos pecaminosos, ó Pai, porque tudo o que provém do nosso coração é mal, porque somos miseráveis pecadores, Senhor. E a sua palavra, ó Pai, tem sido o poder que transforma a nossa mente, ó Pai, que transforma o nosso ser, ó Pai. Por isso eu peço, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, com a sua ajuda, ser transformados por meio da sua palavra. Peço que o Senhor abençoe o ensino que será ministrado pelo presbítero Marcelo essa noite, ó Pai, e que nós cresçamos, ó Pai, em graça sempre, agradecendo ao Senhor por tudo, ó Pai, e acima de tudo, querendo ser a sua imagem. Isso eu peço em nome de Jesus. Amém. A palavra agora está com o presbítero Marcelo. Meus irmãos e amigos, eu convido vocês que separaram um tempo para adorar o Senhor, ouvir a sua palavra, meditar, e vocês estão desejosos de aprender mais da palavra do Senhor e por ele ser transformados. Então eu convido os irmãos, aqueles que visitam nosso canal, que abram as suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Verso 6 e verso 7. Um texto, uma passagem muito conhecida, diz assim a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Para continuar a nossa meditação, também quero orar e clamar ao Senhor que Ele derrame mais a sua graça em nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai querido, bendito, nós te agradecemos pelo dia que você nos deste. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus, por Cristo Jesus em nossa vida. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra revelada a nós, pelo Senhor ter nos alcançado. Pedimos, ó Pai, que a tua palavra e teu Espírito Santo, mais uma vez, nos santifique na tua palavra, na tua verdade. É isso que nós te pedimos, ó Deus, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem,
É certo que em nossa vida, nós temos muita facilidade em começar certas coisas. Nós, durante o curso da nossa vida, nós iniciamos alguns estudos, alguns trabalhos, alguns iniciam algum tratamento médico ou uma dieta, mas nós até conseguimos iniciar, recebemos instruções, mas nós temos muita dificuldade em permanecer. Ou seja, vou falar um português bem claro e até uma palavra meio inventada. Nós somos muito bons em iniciativa, mas somos muito fracos em acabativa. Hoje essa palavra não existe, mas somos muito conseguimos com muita facilidade iniciar as coisas, mas em acabar é muito difícil. Haja vista que na igreja as pessoas, os irmãos, nós começamos com algum departamento, alguma atividade e a todo vapor. E já nos outros meses seguintes, primeiro, segundo, estamos bem, já no quarto, quinto mês já começa a enfraquecer e às vezes já não permanecemos com aquela mesma empolgação. Na vida cristã é diferente, pois o apóstolo Paulo fala que nós permanecemos em Cristo. Nós permanecemos em Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem. Permanecendo em Cristo. E como permanecer em Cristo, biblicamente? O que a palavra de Deus nos instrui? Dizendo que a Bíblia nos fala que nós permanecemos em Cristo, nós estamos junto com eles. Como isso funciona? Como isso é em nossa vida? Como isso se aplica em nós? Para tanto, precisamos rever um pouco o contexto e algum capítulo anterior, o capítulo 2, da carta de Paulo aos Colossos, aos Colossenses, à cidade de Colosso. No primeiro capítulo, Paulo enfatiza o seu ensino na pessoa e na obra de Cristo. Existem pessoas em Colossos que estão ensinando aos cristãos que o que eles acreditam sobre Cristo é bom, mas eles realmente querem crescer na fé cristã, mas eles ensinam também que precisam ir além de Cristo. Precisam suplementar ou adicionar alguma coisa na fé cristã. Eles precisam ir além de Cristo. Isso as pessoas estavam ensinando aos irmãos, os irmãos colossenses. Precisam adicionar alguma coisa a Cristo. O apóstolo Paulo combate esse ensino, nos mostrando, em sua carta, logo no primeiro capítulo, quem é Cristo? O que ele fez? E em seguida, perguntando se Cristo é quem eu digo que ele é, e se Cristo fez o que eu digo que ele fez, e você possivelmente não acrescentaria nada. Se você sabe tudo isso, quem é Cristo, o que ele fez, você não acrescentaria nada e ninguém, se realmente deseja crescer na vida cristã. Essa é a instrução que o apóstolo Paulo nos dá. O tema todo do livro de Colossenses é que todo crente é completo em Cristo. Que todos os recursos que precisamos para crescer na graça são encontrados nele. E o processo de crescimento, de aprofundamento na vida cristã, não está apenas começando em Cristo e passando para outra coisa, para uma outra fé, para uma outra filosofia. Começa em Cristo e permanecem na dependência dele, a cada passo na nossa caminhada cristã. À medida que somos transformados conforme a imagem dele, a sua própria imagem do Deus invisível. Vamos então examinar os 2 versículos que li na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. O verso 6 e 7 resumem também todo o livro, nesses 2 versículos. O apóstolo Paulo apresenta princípios que pretende transmitir de várias maneiras a cada um de cada capítulo desse livro. Pretende transmitir esses princípios.
Ele resume para nós a sua preocupação de que cristãos, como nós, permaneçam fiéis ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também, permanecemos fiéis, mas também que os cristãos cresçam. O apóstolo Paulo estava lidando com pessoas que entram em contato com falsos mestres e que disseram que estavam certos. É preciso receber Jesus Cristo, mas os falsos mestres diziam que tinha que adicionar a Cristo alguma coisa para crescer na fé cristã. O apóstolo Paulo responde que não, que existe uma preocupação de crescimento. Ele não está dizendo que é errado crescer, mas está dizendo que todo cristão deseja ter uma experiência mais profunda e ter mais de Deus e de seu poder em sua vida. Ele diz que o problema com esse falso ensino não é que ele queira se aprofundar na fé, é que funciona de maneira errada. Ignora os primeiros princípios da espiritualidade, que são como começamos com Cristo, então vivemos em Cristo. Ele é o alfa e ele é o ômega. O apóstolo Paulo diz que os irmãos cresçam, que nós cresçamos, na verdade, que cresçamos mais do que novos professores, mas que você cresça de uma maneira certa, correta, um crescimento correto. Por isso ele pronuncia essas palavras. No verso 6. Assim como você recebeu a Cristo Jesus, ande nele. Ele apresenta a nós verdades sobre a vida cristã, crescimento cristão, crença ou fé cristã, ação de graça cristã. E nesses 2 versículos, eu gostaria de apontar essas quatro lições esta noite. Em primeiro lugar, permanecendo em Cristo. De que maneira? Em primeiro lugar, em dignidade. O verso 6, o apóstolo Paulo nos exorta, nos chama a atenção a respeito do que é a vida cristã. Observe esta frase. Assim como você recebeu a Cristo, o Senhor, ande nele. O apóstolo Paulo está nos lembrando que todos os cristãos que vivem em Cristo Jesus, em outras palavras, que está nos convocando para viver um estilo de vida digno do Senhor. Você recebeu Jesus Cristo? Então viva de maneira digna do Senhor. Você sabe o que é andar? O termo andar que Paulo e outros falam na Bíblia, e nós encontramos também, foi lido hoje, no Salmo 1, o andar se refere a viver. É uma metáfora. Não é andar, no sentido andar com os pés, mas andar é viver. Paulo está dizendo, ande em Cristo, pois você o recebeu. Portanto, viva e ande nele. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está chamando os crentes a viver de uma maneira consistente com o que você professa, como seguidores, como discípulos de Jesus Cristo. Observe as próprias palavras que ele usa para descrever Jesus, para nos dar instruções. Ele chama Cristo Jesus o Senhor. Cristo, o Messias, esperado, aquele que veio para salvar seu povo. Viva como Jesus. O próprio nome Jesus nos lembra que Deus é o Salvador. Ele veio para resgatar seu povo do pecado. Viva como esse Salvador, em humildade, em obediência. E Senhor nos lembra que você recebeu a Cristo Jesus, viva como Ele, e viva como se de fato Ele é o seu Senhor, o seu dono.
Jesus não era apenas um bom homem, mas ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Ele não é apenas um exemplo que deve ser seguido. Ele não é apenas um salvador, mas ele também é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o governante do seu povo. Assim como você recebeu Cristo Jesus como Senhor, e essa é a nossa confissão quando nós adultos somos batizados. Jesus Cristo, recebo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Assim como você recebeu Jesus como Senhor, então viva como ele vive. Viva de forma consistente. Como você disse na sua confissão de fé. E Paulo, nessa pequena frase, nos dá 2 princípios muito importantes para perseguir esse imperativo. Primeiro, nos lembra que receber a Cristo não é o fim. Recebeu, pronto, recebeu, já está tudo certo, já está concluído. Não. Nos lembra que receber a Cristo é o começo de uma vida espiritual. Muitas vezes nós pensamos a chegar ao ponto, pensamos que nos comprometemos com Cristo, que já culminou com a obra do Espírito Santo. Não. Isso é apenas um começo. Está longe disso. Não acabou a obra de Cristo em nós, no Espírito Santo, em nossa vida. É apenas o começo da obra do Espírito Santo em nossa vida. Receber a Cristo, professá-lo diante dos homens, reconhecê-lo como nosso Salvador, não encerra a nossa aventura ou a nossa jornada espiritual. Apenas inaugura o nosso relacionamento com Ele, que nunca terá fim, não vai acabar. E Paulo quer nos lembrar que receber a Cristo não é algo isolado. Não é algo apenas que você recebeu no passado, há um mês atrás, há 2 anos atrás, mas que continua a acontecer. Você recebeu a Cristo, agora ande nele. Continua a acontecer em sua experiência cristã. E junto com essa verdade, nos dá outra verdade nessa pequena frase. A segunda verdade é que todo crescimento e progresso na vida deve ser consistente em seu início. Se começamos a vida cristã, ainda estamos fazendo um ponto que nós devemos viver de modo digno e nos dar crescimento consistente em seu início. Se começamos a vida cristã, professamos Cristo como Senhor, nosso viver de vida cristã deve ser consistente com a nossa profissão, nossa confissão e a nossa profissão de fé. Cristo é o objeto de nossa fé. Ele é que nos salva. Certamente é o Cristo, deve ser a esfera, o nosso mundo, do nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Ele é aquele que devemos depender, é aquele de quem devemos receber os recursos espirituais para sermos edificados e arraigados em nosso relacionamento com Deus. Portanto, nosso primeiro ponto ainda, o apóstolo Paulo deseja que nos lembremos dessas verdades coordenadas. Nossa confissão e nosso relacionamento com Deus. Não é o fim. Lembrando os jovens crentes recém-convertidos que começaram a se interessar pelas coisas espirituais e quiseram fazer rapidamente a sua profissão de fé, jovens ou pessoas idosas, mas são novas na fé, que por algum momento no culto resolveu congregar, ser membro, mas por algum momento resolve viver da sua maneira. E vive sem receio nenhum da punição eterna, do castigo eterno. Veja que receber a Cristo também é permanecer. Ele nos dá recurso.
Receber a Cristo e viver de qualquer maneira é interpretar mal o que significa receber a Cristo como Senhor e Salvador. Não é o fim do nosso relacionamento com Deus, é apenas o início. Paulo nos lembra disso, e ele quer que nos lembremos disso, a maneira como crescemos e devemos ser consistente com a forma que cremos, como nos relacionamos com Deus. Em segundo lugar, permanecendo em Cristo e crescendo, permanecendo em crescimento. Agora você pode perguntar, isso para mim, você poderia explicar um pouco o que significa, então, andar nele como nós recebemos? Andar como eu recebi? Bem, o apóstolo Paulo está aqui na sua frente, na Bíblia, falando, revelando um pouco o que significa andar nele como nós recebemos. Gostaria de apontar as três frases no verso 7, nos quais ele descreve o que significa andar no Senhor de maneira como nós recebemos. Primeira frase, tendo sido firmemente enraizados e agora sendo edificados nele. Paulo nos lembra que a vida cristã sempre envolve crescimento. Você não pode crescer se você não se alimentar de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz que você recebeu e você vai crescer, porque você está arraigados, melhor dizendo, arraigado e edificados em Cristo Jesus. Paulo está ensinando que todos os cristãos cresçam na graça, tendo sido enraizados, edificados nele. E Paulo espera que você cresça. Observe que não são imperativos. Olhe, se edifique em Cristo. Seja arraigado. Não, diz que é uma coisa que já aconteceu. Paulo está apenas descrevendo uma aparência ou um estado de uma pessoa que está em Cristo. Falando assim, olha, a pessoa que recebeu Cristo, ele anda nele, ele bebe de Jesus Cristo, ele o alimenta Jesus Cristo, da sua palavra, e ele está crescendo em Cristo Jesus. Ele é nutrido e é crescido, é construído. Não está dizendo, eu quero que você cresça, está dizendo que você vai crescer. Se você for um crente, você crescerá. Você vai crescer em Cristo. Ele espera, então, irmãos, o nosso interesse no crescimento. Espera ver os irmãos lá em Colossos o próprio crescimento como crentes. Ele espera que esse crescimento não seja por nossa própria força, mas espera que esse crescimento seja dependente de Cristo. Observe a frase, tendo sido firmemente enraizado e agora sendo edificados nele. Ele sabe que esse crescimento só será nele, na união com Cristo, na relação com Cristo, capacitado por ele, instruído por ele e dependendo dele. O poder de viver nessa nossa vida diária depende da nossa comunhão com ele, com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está nos lembrando que nosso crescimento depende de o quanto nós nos relacionamos com ele. É importante nós nos lembrar o que diz a palavra de Deus, se eu quero crescer, se eu quero tomar decisões. Crescemos, segundo a Bíblia nos fala, em conhecimento e experiência de Deus, por nossa comunhão com Cristo e com Ele. O antigo pregador Robert McCheyne disse há muito tempo, ao refletir sobre seu próprio crescimento: estou persuadido, convencido, de que nada está prosperando em minha alma, ao menos que esteja crescendo. Nenhum progresso na sua vida, na sua alma. Ele disse que não prospera sem crescer. Uma pergunta, ou algumas perguntas: você está crescendo? Sua caminhada antiga ou nova com Cristo, você está preocupado com o seu crescimento espiritual?
Você está se relacionando bem com Deus? Você está preocupado com o seu crescimento espiritual? Ou isso é só para os outros crentes? Você faz continuamente uma autoavaliação? Você pergunta se existem sinais de crescimento em sua vida? Ou existem sinais de crescimento em você? O apóstolo Paulo espera que sim. Aqueles crentes que sim. Para nós também. Essa é a primeira coisa que ele diz. Alguém que está caminhando como professor, originalmente, estarão crescendo. Permanecendo em Cristo, no andar com dignidade. Permanecer em Cristo em crescimento. E o terceiro ponto. No verso 7, uma palavra aqui pequena, mas grandiosa. Permanecendo em Cristo em fé. Assim como foste instruído, Paulo nos lembra que a vida cristã envolve acreditar na verdade. E, meus irmãos, certa feita, os discípulos estavam com Jesus. E Pedro disse que, tendo tentado pescar a noite toda, não tinham pescado nada. Jesus tinha dito, lançar a rede, disse ao mestre. Tendo lançado a rede, ele sendo experiente, falou, olha, nós não lançamos nada, nós não conseguimos pescar nada, não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Ora, para que haja, de fato, mudança, você tem que acreditar na palavra de Deus. Não acreditamos apenas por acreditar, acreditamos na verdade, tem que ser verdade para você. Quando alguém, vamos supor, te indica um produto ou um serviço, alguém te convenceu disso, e para você isso é verdade. Você acredita nisso. Então você faz porque você acredita. A palavra de Deus é muito mais do que isso. Não é muito mais do que um produto, muito mais do que um serviço, é vida. Envolve vida ou morte. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles receberam. O que eles receberam? Que palavras receberam? De quem? Eles receberam a tradição dos apóstolos. Era isso que diz assim como vocês receberam, esquece os falsos apóstolos. Lembra que os apóstolos pregaram? Isso está discorrido em Atos dos Apóstolos. Essa era a confissão. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Tudo apontava para Cristo. Os milagres, os sinais. Só apontava para outra coisa. Não apontava para os apóstolos, mas para quem era Jesus. Aponta pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Nós acreditamos que a palavra que é nos dada nas Escrituras é a nossa instrução de fé. Nos lembra que essa deve ser, como a nossa vida deve ser consolidada, crescida, fortificada. Na verdade, a palavra de Deus é verdade. Nós já reconhecemos na nossa primeira confissão, Cristo é o Senhor. Mas precisamos ser o quê? Consolidados, construídos, fortalecidos nessa verdade. Nos apegamos firmemente a essa verdade. Não apenas saber mais, ou ter mais conhecimento, mas mudar, nos aprofundar com apreço nessa verdade, em todas as coisas. Cremos à medida que temos na fé, uma vez entregue. Por fé, uma vez entregue. Veja, sem uma compreensão plena e madura, não pode haver uma vida cristã satisfatória, boa, consistente. Não pode haver uma igreja estável sem uma fé robusta, fé na verdade, se apegando às doutrinas cristãs, não ao tradicionalismo, mas na tradição. Paulo diz que a verdade, ela visa a santidade, ela nos impulsiona, nos direciona à santidade.
Por isso, o Senhor Jesus nos diz, Pai, santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Se não nos atentarmos para a verdade, não andaremos no caminho da piedade, da devoção sincera. Veja o que diz o pregador também, Spurgeon. Diz que os homens, para serem verdadeiramente ganhos para Cristo, devem ser verdadeiramente ganhos para a verdade. Isso é absolutamente verdade. Também é verdade que, para aqueles de nós que desejamos crescer na sua graça, também devemos nos apegar à verdade. Se quisermos continuar a crescer na graça, devemos continuar a nos valer das verdades das Escrituras. Mais uma pergunta. Você está interessado nesse crescimento espiritual? Você crê na Bíblia? Então, para você ser tão verdade que você realmente obedece, internaliza no seu coração, na sua mente, a palavra da verdade, você está interessado na verdade, você se apega amando a palavra, você está amando ou ama o estudo da palavra, você ocasionalmente se vê tendo hábitos de toda uma vida sendo corrigida por uma nova compreensão. É claro, se você compreende, fala, não, eu tenho que mudar, porque isso realmente é verdade, o Senhor me ensinou isso. Você se pega assim, você deve fazer diferente, você deve fazer coisas que você nunca antes fez. Você se sente revigorado na palavra da verdade, entregando-se à verdade, não à mentira. Você deseja saber mais de Deus e de sua palavra? Se você deseja, isso é um sinal de crescimento espiritual, saudável. O apóstolo Paulo diz que isso faz parte do que significa viver nele. Lembra que eu disse no início? Viver nele, andar nele, de maneira como você recebeu lá da primeira vez, primeiro amor. Em quarto lugar, já vimos que permanecendo em Cristo é andar nele. Permanecer em Cristo. Em segundo lugar, deixa eu lembrar aqui, é andar nele. Terceiro lugar é viver. E em quarto lugar, andar, crescer, crer. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo nos fala que permanecendo em Cristo em gratidão. Em gratidão. No verso 7 nos fala que transbordando, crescendo em ação de graça. A vida cristã, irmão, envolve ação de graça. A vida cristã envolve ter um coração agradecido. Em outras palavras, está ensinando que todos os cristãos estão cheios de gratidão a Deus. Transbordando de gratidão. Paulo está lembrando que você deve estar cheio de coração agradecido. É uma marca do Espírito Santo em sua vida, em você. Quando pensamos em gratidão, em nossa experiência cristã, existem dois componentes interessantes. Um componente negativo. Como? Gratidão tira os nossos pensamentos de nós mesmos. Porque é verdade, ação de graças nasce em um espírito de humildade, não de arrogância, não de autossuficiência. E positivamente? Negativamente, não em nós. Não por nossa força, por nosso empenho, mas
agradecido por ele que fez isso. Em segundo lugar, positivamente, nos direciona que todo o crescimento vem dele, de Cristo Jesus. Portanto, todo louvor, tudo que é louvável, tudo que é glorioso, deve ser dado a Cristo Jesus. Portanto, a ação de graça nos move de nós mesmos para Deus. Vem da humildade e termina em louvor. Observe que Paulo considera isso uma marca registrada de uma vida cristã. É andar, é crescer, é crer e é ser grato. Inclui esses 4 pontos. E assim, a ingratidão, um crente ingrato, aponta para um crente com deficiência espiritual. Ele precisa entender que ele está em Cristo. Ele está crescendo, ele deve crescer em Cristo. Ele deve crer na palavra da verdade. Ele deve ter um coração grato. E a Bíblia nos fala que os cristãos podem dar graças não porque agora estão andando em Cristo. Não, essa não é a frase. Paulo diz que você deve transbordar em gratidão. Não começamos a ser gratos como crentes, mas porque comece agora. Não, você já deve ser grato. Você deve ser grato. Você deve ter muitos amigos que são enormemente abençoados materialmente. Eles podem ser grandemente abençoados em termos de status, sua influência na comunidade, na sociedade, em sua posição, e são altamente estimados. No entanto, alguns de vocês sabem que alguns também são pessoas extremamente infelizes e amargas. Uma pessoa, você pode perguntar, como uma pessoa pode ter tanto e ser tão amarga? É porque ela não tem Cristo no seu coração. Ela não consegue ter essa gratidão. Não consegue. Por outro lado, você, crente, conhece muitas pessoas que não tem tanto assim, não. Não tem tanto status, não tem tantas coisas materiais. Eles não compartilham dos enormes recursos que outras pessoas possuem ao seu redor, mas, no entanto, e estranhamente, alguns deles são pessoas gratas. Porque tem no coração gratidão a Deus. Qual a diferença entre esse tipo de pessoa? A primeira é que a pessoa tem muito, temporariamente. Dinheiro, saúde, status, mas nada espiritualmente. Porque a presença de Deus na vida de uma pessoa torna a pessoa grata. O segundo tipo de pessoa, embora tenha pouco materialmente, ainda é rico espiritualmente. Isso é descrito lá na carta, nas 7 cartas, João recebe, né? Jesus revela a João, e a nós também, as 7 cartas. Uma delas é pobre, mas diz: você é rica, que você já tem Jesus Cristo, você cresce. E outra igreja se diz autossuficiente, ele fala: você é pobre. A presença de Deus nos torna mais consciente de quem somos e, portanto, o que devemos merecer vem das mãos do Senhor. É dele. Nós não merecemos nada, mas tudo vem dele. Quando vemos as riquezas que temos em Cristo, não podemos deixar de ser gratos pelo que o Senhor nos deu. E o nosso maior tesouro não é salvação, é Cristo Jesus. Não importa como seja a nossa vida particular, o que temos, o que somos.
mas o que nós temos, Jesus Cristo. Mas existe também algum de vocês que estão no meio de grandes provações. Ou talvez tenha experimentado coisas no passado que poderiam ter deixado muito amargo. Mas você não se tornou amargo. Por quê? A razão de que muitas pessoas você está ouvindo hoje aqui, desejoso por ouvir a palavra de Deus, de vir para depositar aos pés da cruz de Jesus Cristo os seus fardos, a sua ansiedade, porque você se recusa e se recusou, em algum momento, hoje mesmo, a ceder à amargura. Porque Deus fez uma obra espiritual em você. Você se recusa a ser uma pessoa amarga. Por causa disso, você não cedeu em meio às provações da vida. Você permaneceu grato a Deus. Deus o abençoou por isso. Deus está abençoando você nisso. E é um testemunho, meus irmãos, meus amigos, que testifica ao mundo que nos rodeia da realidade, da fé. Que você recebeu Jesus Cristo. Você cresce, você crê e você é grato. E é grato pelas bênçãos que Ele te dá e que reserva a todos aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que o cristão em crescimento é aquele que está estabelecido na fé, que está enraizado em Cristo e que transborda de alegria. Os cristãos crescerão em conhecimento mais profundo em Cristo. Eles não devem adicionar nada a Cristo, indo para algo diferente a Cristo. Você tem muitas vezes pensado em abandonar os caminhos do Senhor, tem ouvido outros ensinos, ou até mesmo o seu coração, então não ouça. O seu coração é enganoso, se apegue à verdade, à palavra. Diga a sua alma, renova sua mente em Cristo. Diga a sua alma, não desanime, porque estás abatido. A minha alma espera em Deus. Salmo 42 e 43 diz isso. Irmãos, que Deus nos ajude a centralizar nossa esperança de crescimento de verdade nele. Por isso eu convido você que esteja orando para que nós terminemos então esse trabalho. Curve suas fontes, vamos orar mais uma vez ao Senhor, que Ele aplique em nós a sua palavra e o seu ensino. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa na insensatez do nosso coração, na corrupção da nossa mente, nossos pensamentos, mas o Senhor nos dá, através da sua palavra, a mente de Cristo. Pensamentos lá do alto. Nos ajude, ó Pai, nessa santificação, que somos ativos, em buscar do Senhor, a sua palavra, o teu Espírito que nos ajude, o teu Espírito que intercede por nós, que nos ensina, que nos conforma à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, ó Deus, a permanecer em Cristo e andar de modo digno. Nos ajude, ó Deus, a crescer de modo consistente, de modo que te agrada. Nos ajuda, ó Pai, a nos apegar na tua palavra e crer cada vez mais no teu evangelho, para nós mesmos. Pregar o evangelho nos ajuda, Deus, a nós mesmos. A lembrar que nós já recebemos a teu Filho Jesus Cristo e que Ele é o nosso Salvador, nós dependemos dEle. Nos ajuda, ó Deus, a
a crer que Ele é a nossa cabeça, que nós somos o corpo dele, que devemos seguir as suas instruções. Fique com o teu povo que te busca, ó Deus, e com teu servo, ó Deus, que ministrou a tua palavra. Abençoe também, ó Deus, o diácono Maico e os demais irmãos que se empenham na transmissão, cobrindo a todos de graça, ó Deus, e conhecimento. A todos nós da Igreja Presbiteriana de Pindamonhangaba, aqueles que ouvem a tua palavra através dessa transmissão. Nos ajuda, ó Pai, nesse trabalho que é do Senhor. Nos ajuda a crescer, ó Pai, em graça e conhecimento no Senhor. Assim nós pedimos, ó Pai, nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém.